Deus também vai curar. Aqui é tudo no tempo dele. Vai ser para a igreja, amém? Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Eu disse para os irmãos que desde onde eu saí de casa para ir para a obra do Senhor, quando eu saí de ontem, o Senhor me deu um louvor aqui, no número 300, o louvor do número 300, não vou cantar esse louvor, vou só falar do louvor. Porque o louvor do número 300 está escrito assim: Jesus se vem, do céu em glória ele vem, e com a nova pelo mundo além. Ó, esperança que a sua igreja tem, a glória dele. Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida, ó Rei do Rei, vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a amanhã. Aí fala de novo: nossa esperança é a sua vida. A esperança da igreja é a vida de Jesus. Mas muita gente está com esperança de mudança no governo, mas a Bíblia não aponta para o governo, a Bíblia aponta para Jesus. A nossa esperança, a esperança do cristão é Jesus, não é o governo. Não é o presidente, não é o governador, não é o prefeito, não é o vereador, que não pode fazer nada com ninguém. A esperança do cristão é Jesus. O hino fala bem claro: nossa esperança é a sua vida. Você quer ir para lá? Então tem essa esperança. Glória a Deus. E a esperança é Jesus. Mas muitos não estão esperando. Porque tem gente aí no dia, tomara que mude fulano, que saia tentando, e que saia aquele, uma pessoa que não te conhece, nunca viu, nunca vai te ver, não pode fazer nada por você. Aí os homens se reúnem no Brasil, no mundo, fazer a reunião para acabar com a fome. É tudo mentira, nem não tem capacidade de acabar com a fome. Não existe homem na face da terra, nunca existiu, nem vai existir, que pode acabar com a fome. Isso é tudo mentira. Porque a palavra de Jesus está se cumprindo e vai se cumprir cada vez mais. Aquele foi o aspecto do arrebatamento: fome, peste, guerra, terremoto, reino contra reino, nação contra nação. A palavra de Jesus se cumpre, mas a palavra do homem não se cumpre. Isso é tudo mentira, irmão. O negócio vai acabar com a fome é mentira. Quem é o homem para acabar com a palavra de Jesus? Jesus mesmo falou. Se ele mesmo falou que é fome, peste, guerra. Peste é a doença na face da terra, a guerra, a fome nunca vai acabar. É terremoto, guerra. Mas vai chegar um dia que os homens vão falar assim: a paz e segurança, vai virar repentina destruição. Vai vir repentina destruição, Jesus falou. Você vê, os homens, eles falam, mas não acontece o que eles falam. Quando eles falam: agora está tudo bem, e o mundo está caminhando para uma paz. Só quando eles falam: agora está tudo bem, não tem mais guerra, vai vir uma grande destruição. É a palavra de Jesus se cumprir. Aí vai falar assim: cadê a paz e a segurança? Todo mundo falou que era paz e segurança. Quem é o homem? O homem não tem capacidade, irmão, de cumprir aquilo que ele fala. Só tem um que faz promessa e cumpre com a promessa, só Jesus. Mas os homens políticos, eles fazem promessa, mas não cumprem, eles têm capacidade. E tem tanta gente acreditando no político, esperando no político. Um homem que não tem poder, um homem que não te conhece, não te viu, mentiroso, pecador, eles fazem promessa, mas uma promessa mentirosa que eles não cumprem. E muita gente, mas a minha esperança é a vinda de Jesus. Aí vou ler aqui em Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Oh, glória a Deus. E esse versículo que eu vou ler, versículo 6, ele fala de 9, só esse versículo, ele fala de 9 versículos, que está escrito lá em Mateus capítulo 25, do versículo 5 ao versículo 13, ele fala de 9 versículos, esse versículo aqui. É
versão do hino 300, que fala nossa esperança é sua vinda. E Jesus estava para vir buscar a sua igreja. E muitas pessoas estão agarradas com o homem, esperando com o homem alguma coisa e tem esquecido de Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6, está escrito assim: não durmamos, pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Não é para a gente dormir. Era 10 vídeos. 5 era prudente, 5 loucas. As loucas prosquenejaram dormir. Mas as prudentes não, era esperar o noivo. Vamos lá para Mateus, capítulo 25 e versículo 5 até o 13. O que é que vai falar desse versículo de Tessalonicenses? Aquele versículo ele fala de 9 versículos. Mateus capítulo 25, versículo 5 até o 13. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes ao que o vende e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as portas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Glória a Deus. Cuidado para não dormir. Mas a Bíblia não está falando do sono, irmão, que a gente dorme toda noite. É o sono espiritual. Que às vezes a pessoa tem tempo para tanta coisa nesse mundo, mas não tem tempo para Deus. Então a pessoa está dormindo espiritualmente, está dormindo. E se Jesus vem essa noite e a pessoa está dormindo? Perdão a salvação. Aí vai acontecer o que aconteceu com as loucas, os que beijaram, não tinha azeite na sua lamparina. Glória a Deus. Não deixe o fogo se apagar. Levítico 6,13. Aleluia. Está escrito bem claro. Não deixe o fogo se apagar. Então não vamos deixar de subir o monte e buscar lenha e botar no fogo para que não venha se apagar. Subir o monte e buscar lenha não é subir lá para o monte da imigrante e orar, não. Subir o monte, irmão. Toda hora você tem a oportunidade, é o monte da oração. É dentro da sua cama, é no banheiro. A vez dentro do ônibus, dentro do metrô, você baixa a cabeça, fecha o olho, a pessoa pensa que você está cochilando, você está orando em espírito. Isso é subir o monte. Subir o monte e buscar lenha. Aleluia. Irmão, onde é que está escrito? Eu não me faz memória, parece que é em Abacuque, que eu não estou lembrado. Na hora que eu achar, eu vou falar para os irmãos, está escrito: subir o monte e buscar lenha, para que o fogo não venha se apagar. E muitas pessoas têm apagado. Irmão, ontem, pela misericórdia de Deus, né, eu saí para fazer a obra do Senhor, voltei hoje, pela misericórdia do Senhor. Aí saí fazer a obra e combinei com uma pessoa para a gente fazer uma visita hoje, né, e dormir na casa dessa pessoa. Só que a pessoa passou a noite inteirinha acordada mexendo no celular. E o celular alto eu também não consegui dormir, porque incomoda, é porque
até dormir. Mesmo a gente deitado ali, está pensando nas coisas de Deus, está orando, está clamando, está pensando na palavra, né? Mas a pessoa a noite inteira foi dormir quase 5 horas da manhã. Aí hoje ele falou assim, rapaz, foi um dia tão grande à noite, eu sofri tanto, eu dei um cochilo, eu vi tanto homem pelado, fazendo um dia de sexo, aquela agonia, se quer pegar na minha mão aquela agonia, o demônio está furioso, falando desse jeito. Sabe o que é isso? Ele está dormindo um sono espiritual. Está dormindo, porque tem tempo para o celular, mas tem tempo para Deus. A noite inteira. Aí nós saímos para fazer visita, e for fazer a visita estava começando a ficar tão boa, tão gostosa, uma agonia tão grande para ir embora. Não fiquei meia hora na visita, não ficou nem de 20. O negócio estava tão bom, agonia para ir embora. Aí ficou a noite inteira no celular, mas uma visita não pode ficar meia hora, com uma vontade de ali em casa do Adão com Eva, quando eles pegaram, eles se esconderam e Deus falou por que eles estavam se escondendo. E eles estavam no mundo. E o que é que acontece? Aí ele está dormindo espiritualmente. Aí quando eu cheguei em casa, aí eu cansado, já cheguei hoje, já quase mais de uma hora em casa, aí eu tenho um negócio lá no fogo, temperei o peixe, quando ele vai voltar o peixe para cozinhar, eu vou ficar no peixe para cozinhar, vai que queime, porque eu estou muito cansado, vai que eu dou um cochilo dele. Aí eu só vou temperar e vou descansar um pouco o corpo, porque eu estou muito fraco, eu não dormi ontem à noite, e eu digo para você temperar e descansar um pouquinho. Quando meu corpo estiver descansado, eu vou acender o fogão e vou peixe para cozinhar. Aí, seu filho, na hora que eu deitei, Deus me deu a visão. Tessalonicenses capítulo 5, versículo 6. Aí Deus me deu a interpretação do sonho que ele teve de tanto homem pelado, porque ele está dormindo espiritualmente. Então, se Jesus vir, a pessoa faz a obra, tudo, mas se Jesus vir, a pessoa está dormindo. Era 10 mulheres, 10 na igreja, mas 5 loucos e 5 prudentes. Então está cheio de gente louca, olha, prudente é pouco. Só tentei a noite inteira, irmão, não consegui dormir. Era um barulho no celular, e deve só ouvindo política a noite inteirinha, só ouvindo política. Já vou dormir tarde, né? Por que dormir tarde? Falando da palavra de Deus, contando esse mundo, falando o que Jesus fez, o que ele está fazendo, o que ele vai fazer. E aí comentando, não sei nem que hora foi dormir. Eu sei que o celular falando muito alto, aí eu queria dormir, não conseguia, estava com o cochilozinho, despertava, de repente chegava bem alto de novo, e eu não conseguia dormir, de repente já escutei o barulho cantar. Daí a pouco quando eu olhei, já vi a janela, já vi pela janela. Eu digo, eu não posso nem tentar dormir, porque tem a visita para fazer, e eu não quero tentar dormir, porque aí eu vou perder a visita, e eu tenho que ir para casa mais cedo. Nem que for 1 hora, 2 horas, eu quero ficar em casa. Porque dormindo, o que tem de gente dormindo espiritualmente, e a Bíblia fala, desperta o que dorme, ressuscita entre os mortos, porque Cristo te esclarecerá. O que tem de gente dormindo? É muita gente dormindo. Então a Bíblia deixa bem claro, né? Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Dai-nos. Só 5 estavam preparadas, só 5 estavam em comunhão. As outras estavam indo para a igreja porque ia por acaso. E não é o nosso caso, irmão. Devemos vigiar, que ninguém sabe a hora que Jesus veio. Aí quando foi ontem, quando eu estava indo, o Senhor me deu um 300 2 vezes, falou assim: nossa esperança é sua vida. O Senhor me deu 2 vezes. Quando foi hoje de manhã, quando eu estava saindo para a visita, o Senhor me deu de novo. Antes de eu sair de dentro da casa da pessoa, eu não ia sair, aí eu parei dentro da porta, né, para a gente orar, para depois sair. Aí o Senhor me deu de novo o hino 300. Nossa esperança é sua vida. E muito tão desapercebido. Não toma percebido. Então devemos ter um cuidado. Como é que está a nossa lâmpada? Será que tem azeite?
devemos ter um cuidado, tem que estar cheio de azeite, porque se tiver sem azeite, apaga. E se apagar, aí vem o esposo meia-noite, e aí, como é que fica? Aí depois você vai falar, abre-nos a porta. Ele vai falar, a porta se fechou. Teve oportunidade, mas agora é tarde, porque o arrebatamento é só um. Então devemos ter um cuidado. Aí por isso que ele passou, por isso que aquela pessoa passou por uma grande tribulação. Ele falou que foi uma bonita, todo doido com aqueles camaradas, ele pegava na mão, outro pegava na outra, outro pegava na mão dele, e ele tentava, e ele falou que não conseguia clamar por Jesus, não conseguia falar de Jesus, não conseguia repreender, porque não tinha força para repreender, porque dominado pelo celular. A pessoa a noite inteirinha, nem dormiu e eu conseguia dormir. Porque de repente o celular, quando eu ia já cochilando o celular bem alto, aí depois baixava, depois de novo bem alto e baixava. Aí ele falou, não consegui dormir de noite. Mas eu fiquei só observando, ele também ficava mentira, agarrado com o celular, como é para dormir. Amanheceu o dia agarrado com tudo. Então, irmão, aí a Bíblia deixa bem claro, né? Lá em Amós, vou fazer memória, Amós, capítulo 3, versículo 3. Andarão dois juntos se não tiver de acordo? Aí cheguei em casa, quando eu fui tomar banho, falei, Jesus, me perdoe, tem misericórdia de mim. Eu prefiro andar sozinho. Eu quero andar sozinho. Eu quero me distanciar mais e mais. A pessoa vai fazer a obra, aí é uma pressa tão grande para voltar. Agora a noite inteira, sei lá, não tem pressa para desligar ele. Falei para Jesus, é uma pressa tão grande para voltar. E as pessoas sedentas, porque nem não via a palavra de Deus, e a pessoa não, porque ele tinha amado a visita, né, que estava na frente, né? E eu já estava pregando, já foi cortando, você está com uma oportunidade, dando oportunidade para a irmã. Você tem uma boca para falar, e eu pregando, e a irmã achando tão bom, gostando da pregação, né? E eu tenho que ir embora, aquela pressa, eu fiquei só olhando, Jesus. Eu cheguei em casa, falei com Jesus, eu não quero ir mais não, eu prefiro andar sozinho. Porque eu não vou sozinho, eu sou pressa para ir, mas para voltar, não tem pressa para voltar. Não foi vigília não. Eu estava na casa da pessoa, né? E a pessoa ficou a noite inteira chegando. Está dando uma pessoa, você Então, irmão, e às vezes acontece coisa na nossa vida, por isso que Deus, quando Sansão saiu para fazer obra, Sansão ia sozinho. E quando não teve ninguém para lutar para ajudar Sansão, Deus deu poder a Sansão, força a Sansão, e ele pegou 300 raposas, botou uma tocha no rabo de cada uma, botou fogo e soltou na seara de Filisteus. Não tinha ninguém para lutar. Então, Sansão clamou o Senhor e o Senhor deu força a ele, pegou 300 raposas. Já pensou, pegar uma raposa, uma só já é difícil, agora 300. E essa raposa com esse fogo? E ele ia botar uma tocha, amarrar uma tocha no rabo de cada um e soltar. E a raposa saía na carreira, ia passar, pegava fogo, sempre queimando. Então esse é o nosso Deus. Quando não tem ninguém para lutar, aí Deus dá poder, autoridade e capacidade a um sozinho para fazer a obra. Aí tem muitos que falam assim, irmão, vigia, irmão, porque Jesus enviou de 2 em 2, mas tu quer ir comigo? Não. Então eu não acredito. Você nem faz a obra, nem quer trabalhar, está cheio de Sanbalate e Tobia. Você vai fazer a obra, irmão, tem Sanbalate e Tobia. Que está errado, não sei o que. Está errado o quê? Errado é se eu não for. Se Jesus me envia. A Bíblia diz no hino 545 fala, Deus enviou seu filho amado. Hoje em dia Deus não envia mais seu filho. Hoje em dia Deus envia a gente. Jesus veio e voltou para o céu. Agora eu e você que Deus envia. E o Isaías? Está escrito em Isaías capítulo 6, versículo 8. A quem enviarei? Quem envia por nós? A pessoa lê esse versículo, mas não quer cumprir, né? A quem enviarei? Quantas vezes Deus fala no silêncio na igreja e faz uma pergunta para a igreja: a quem enviarei? E a quem tem por nós? Mas tomara tem prazer na obra do Senhor. Senhor, és-me aqui, envia-me a mim. Aí na oração Deus dá o direito quando a pessoa vai. És-me aqui, envia-me a mim. Irmão, pela misericórdia de Deus, o Senhor já falou comigo várias vezes esse versículo. E eu falei, Senhor, és-me aqui, envia-me a mim. Você desobediente da voz de Deus, porque quando Ele manda, Ele se responsabiliza. Quando Deus faz essa pergunta para nós, irmão, a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Quando Deus falou, a quem enviarei? E
estava o pai e o filho, estavam os dois juntos. Deus não estava só, estavam os dois juntos. Como lá na criação, Deus falou, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus falou, eu vou fazer o homem conforme a minha imagem. Nesse tempo, ele falou, façamos, porque ele não estava sozinho, estava ele e Jesus. Aí João capítulo 1, versículo 1, Deus vai ver que o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, e nada foi feito a não ser por ele. Quem era o verbo? Jesus. Deus. Aí a gente vê, irmão, que Jesus também é desde a eternidade. Mas Jesus é tão simples, tão humilde, que a gente vê em Mateus capítulo 11, versículo 28, né, que Jesus falou assim, versículo 29, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Jesus nunca se exaltou. Jesus era filho de Deus, né? Mas ele nunca se exaltou, sempre ele foi obediente do Pai. Jesus foi sempre como uma criança, obediente. Ele foi, ele é, ele será sempre obediente do Pai. Já o coisa ruim não, tomava de conta dos anjos, se exaltou, queria ser mais do que Deus, queria botar o trono acima de Deus. Jesus não, sendo filho, e Jesus não era anjo, Jesus era filho de Deus e é filho dele. Jesus todo tempo humilde. Em todo tempo Jesus humilde. Por isso que ele teve essa capacidade de falar, aprender de mim que sou manso e humilde. Desde o céu, Jesus sempre foi humilde, lá no céu e na terra. Humilde. Jesus nunca ele se exaltou. Mas ele tem poder e capacidade de se exaltar. Nas horas certas, Jesus se exaltou. E ele falou assim, os irmãos conhecem muito bem aquela passagem lá de João, que ele falou, eu sou o caminho, autoridade, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a encher comigo, porque foi ele que morreu na cruz de Calvário pelo pecador. Conhecerei a verdade e a verdade vos libertará. Ele é a verdade. Mas ele usou essa palavra de autoridade, porque ele tem capacidade de autoridade, mas ele é humilde. Os irmãos veem a capacidade que Jesus tem. E o Evangelho, irmão, ele é simples e humilde, porque é a palavra de Deus. Às vezes as pessoas se preocupam tanto, né? Tem muitos por aí se preocupando tanto, que tem que fazer um curso para ser isso e aquilo. Ontem eu estava conversando com um irmão, e um camarada, eu conheci um camarada lá em Santa Catarina, e ele fez teologia, era bacharel, não sei o quê, papapá. E meu pai, na fé, que nunca fez teologia, ele fez bacharel, mas o joelho era no chão. Era genealogia, joelho no chão. E Deus exaltou tanto aquele homem, ganhou muita gente aqui em São Paulo e em Santa Catarina, por ser Santa Catarina ganhou muito mais alto do que aqui em São Paulo. E o homem que fez teologia, era bacharel, era isso, eu sou, aconteço. Mas só quando o homem fala, eu sou, Jesus já está bem longe. Porque Jesus deixou bem claro. Porque tem muitos, irmão, a maioria, eles estudam, mas o livro que eles estudam não ensina eles que tem que ser humilde. A Bíblia ensina, mas não pode a Deus. Porque a gente falou assim, João 15, sem mim nada poderei fazer. Quando fala, eu sou, eu fiz. Então a gente fala, então vai só, porque tu és. E ele não reconhece que Jesus falou, sem mim nada poderei fazer. Aí sabe quando nós, de tanto falar eu sou, um dia foi lá, os irmãos romperam uma benção, ganhando muita alma para o Senhor. Aí eles iam os irmãos também abençoados e fazendo a obra. Quando foi um dia, aí ele foi também, eu sou bacharel, isso aqui. Aí ele foi, mas só que Deus não era com ele. Aí de repente o pai geral, o ídolo lá, falou, não perdi esse homem, viu? O Senhor foi o Senhor que trouxe, falou, foi. Olha, não traga esse homem aqui não, a gente não vai matar ele por sua causa, porque a gente respeita o Senhor, a gente tem um grande amor pelo Senhor. Mas se a gente não tivesse respeito pelo Senhor, na hora que vocês estivessem indo embora, os ídolos iam atacar lá no meio do caminho e matar. Matar ele, matar o Senhor e matar os outros aí. O cara fez teologia, era bacharel, mas não sabia nem falar no meio dos ídolos. Não sabia nem andar, não sabia nem conversar, não sabia nem como não sabe nem como entrar nem como sair, não sabe sentar. Porque, irmão, no meio dos índios, em qualquer lugar que você for, você tem que ser humilde igual a Jesus. Você tem que procurar a pessoa mais velha para você ficar perto dele. Você
Você tem que procurar as pessoas mais novas. Aonde o velho está, você tem que estar sempre perto do velho. Aí você está fazendo o quê? Você vai receber honra. Porque você está dando honra, você está perto da pessoa mais velha. Agora você procurar só o mais novo, ele fica de olho em você. Porque ele vai ficar de olho, ele vê que você está prestando atenção mais linda. E elas estão tuteladas. A hora fica ali, presta atenção uma, presta atenção a outra. E a conversa do verdadeiro homem de Deus é para ganhar as almas. Aí ele vai fazer o quê? Se chegar ao perto do mais velho. Sempre ele quer a atenção do mais velho, se ele está com o mais velho, o mais velho está, ele está por perto. Aí ele vai ganhar confiança e vai ter confiança. Como não adianta estudar tanto, fazer tanto curso, mas não treina a Deus. Porque quando a gente vai para esse lugar, é para a gente ganhar alma, não é para ganhar a pessoa. Não é por interesse na pessoa. Para ganhar alma, pela misericórdia de Deus, irmão. Os irmãos conhecem esse pessoal aí, cigano, né? Cigano é coisa ruim, qualquer coisinha a faca está entrando. Você bombeou, a faca entra. É duas palavras erradas, a faca já está entrando. Eu conheci um cigano ali em São Mateus, na Zona Leste, e uma vez eu preguei para uma, né? Aí eu falei, você aceita uma visita? Ela falou, eu vou falar com o cabeça lá, se você pode ir lá. Aí ela falou, pode vir. Irmão, o negócio é feio, ele veio sozinho na tenda. Sozinho não, eu chamei Jesus, né? Orei, chamei Jesus e fui confiando em Jesus. Né? E Jesus era na nossa frente. O que é que aconteceu? Pela misericórdia de Deus, quando eu entrei na tenda dele ali, aí ele botou um banco, ele sentou, eu sentei, e eu tenho que falar alguém, falar da palavra de Deus, porque na Bíblia é assim, primeira, capítulo 4, versículo 11, se alguém fala a segunda palavra de Deus, deve ter confiança na palavra de Deus. Aí quando eu comecei a pregar para ele, falar da palavra de Deus, aí ele deu a ordem para os outros virem sentar. Aí eu fiquei no meio da roda. E ele não teve olho de você não, fica assim olhando. E ela falou para mim, se bambeou a falar, falou desse jeito, mas não fiquei com medo. E o meu interesse era para ganhar a alma, para pregar para eles que eles também precisam de Jesus. Agora, se eu fosse por sabedoria humana, na letra, porque está escrito em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. A letra mata e o espírito vivifica. O que é a letra? É a sabedoria do homem, o estudo dos cursos. Eu faço, aconteço isso e aquilo, E Jesus fica onde? Como é que fica nessa hora? Se eu tenho tanta sabedoria, mas não tem Jesus, não tem nada. Por isso, irmão, tem um hino, parece que é o hino 149 que fala: quando a gente vai fazer a obra, a gente convida a Cristo. Eu levo a Cristo comigo. Em todo momento ele tem que convidar Cristo, eu vai comigo, porque sem ti nada eu posso fazer. Eu convido a partir desse momento o Pai, o Filho e o Espírito Santo para que esteja comigo, porque ele não pode fazer nada, não tem poder, não tem autoridade, não tem capacidade, a capacidade do céu. O poder está na mão do Senhor, como está escrito no Salmo 62, parece que é o verso 11, que todo o poder pertence a Deus. Não pertence ao ser divino, é a Deus. E a Bíblia deixa bem claro também lá em Jeremias capítulo 17, versículo 5: maldito o homem que confia no homem e faz a sua carne e o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Então, a partir do momento que eu acredito em mim, confio em mim, eu me torno maldito. E tem tanta gente dentro da igreja, não é no mundo lá fora não, tem tanto homem dentro da igreja que tem feito maldito, porque vai confiando em si, não confia em Deus. Os irmãos têm uma noção de quem é esse Jesus e o poder que ele tem, pela misericórdia de Deus. Um dia eu trabalhei na Zona Leste, há uns anos atrás, né? E tinha uma mulher que vendia pano de prato na porta do açougue. E eu, assim, no balcão, tinha uma hora que estava parado, não tinha movimento nenhum. Aí eu, olhando ela, arrumando uns panos de prato, e ela olhou para mim, mas deu uma risada aguada, sem açúcar, sem mel, sem nada aguada. Aí eu falei, tudo bem, dona Mané? Aí ela veio toda sorridente, sem jeito, está tudo bem o quê, meu filho? Eu falei, o que está acontecendo? Era zika, meu filho, dá tanto trabalho, 6 horas da manhã, tem que sair de todo mundo de dentro de casa. Ela tem um 38, né? E ela não dorme nem de dia nem de noite. Era só respeito para ela, ela tem um 38. E se eu chamar a polícia vai bater nela, vai levar ela presa, vai falar que ela está doida, alguma coisa, vamos pôr camisa de força. Já levei ela em tudo que é lugar. Já foi várias pessoas lá em casa, quando chega no portão, ela pega o revólver, o pessoal corre. E eu não sei mais o que fazer. Eu falei, não, mas neta, amanhã eu vou folgar. Se a senhora quiser uma visita, eu posso ir lá. Ela falou, meu filho, você vai? Eu falei, eu chamo Jesus e vou, amanhã eu estou de folga, aí eu vou. Aleluia. Aí você vai mesmo? Que hora? E por
que hora eu posso estar lá? Falei, lá por 9 horas pode ir. Aí eu chamei o irmão Joel, um cearense, né? Cearense abençoado, tem um homem de Deus, um homem que tem uma vida consagrada, abençoado. O irmão Joel tem uma visita para nós fazer. Aí eu contei para ele o que estava acontecendo, e a medicina dando um remédio para ele, dizer que ela estava com depressão, né? Porque isso é mentira, que o remédio não cura ninguém, nem liberta ninguém. Ele falou que era depressão, sei o que, tome remédio, e nada de acontecer nada. Os irmãos veem o poder que tem a palavra de Deus, ela é simples, mas o poder tão grande. Aí, falei, irmão Joel, contei o caso para ele, mas a gente vamos orar e vamos convidar Jesus para ir com a gente. Aí tá bom, a gente orou, Jesus vem com a gente, vai na nossa frente, nem convidar, não com medo, mas não vai com medo, mas convidar Jesus vem, né? Vai com a gente, coopera conosco, e fomos. Quando cheguei na casa, de bati palma, aí ela sobrava, ela não mudou pirando na Zona Leste, aí na hora que bati palma, aí ela gritou, pai, vem quem está aí? Aí o pai dela olhou lá de cima, o pai dela que conhecia já há muito tempo, falou, é o Severino. Aí ela falou assim, aí ele pode entrar, mas na hora já fiquei querendo, não lembra, porque Jesus está com a gente. Aí nessa hora o bicho ruim ó, já caiu fora, porque a gente não foi só, a gente convidou Jesus. Ninguém não podia ir lá. Até a mãe dela falou que teve pastor que chegou lá no portão e ela botou ele para correr. Bateu de mão revólver, mas saiu correndo, nunca mais para lá com ele. Porque não convidou Jesus. Mas a gente, irmão, quem conhece a Escritura, a gente jamais vai sozinho não. Vamos convidar ele lá. E sabe o que aconteceu? Ela abriu a porta, não entrando. E ali que a gente entrou, esperando ela se manifestar, ela começou a falar. Quando ela começou a falar, eu comecei a responder dentro da Bíblia. Tudo que ela falava, eu respondia. Quando eu não tinha palavra, o irmão Joel tinha. Quando o irmão Joel não tinha, eu tinha. E fomos até uma meio dia, só palavra. Foi palavra até nas paredes, na laje, nas portas, para tudo que era lugar. Aí meu dia, o Senhor Deus sabia que o dia a gente falou, irmão Joel, vamos orar, né? Vamos embora, né? Vamos orar. Uma oração simples. Você vê o Pai Nosso, uma oração simples que a gente todos já vezes que vão orar, né? Orar o Pai Nosso. Aí eu orei, uma oração simples. Tudo de bom, Senhor, tudo bem. Não orei, hoje Jesus abençoa ela, isso não. Se a pessoa não aceitou Jesus, não vamos orar para Deus abençoar, não abençoar, não. É oração de bolo. Aí, orei, fui embora. No outro dia, a dona Maria, aí eu estava trabalhando, a dona Maria olhou para mim, e aí, dona Maria, como é que está? Meu filho, ela agora está pior. Falei, mas por que, dona Maria, está pior? Ela falou, agora não pode passar um crente na frente de casa, que ela não pode falar, leu o versículo da Bíblia para mim. Falei, dona Maria, está pior não, ela foi liberta. E o revólver? Ela não pegou o revólver não. E como é que ela está pior? Ela agora está liberta, dona Maria. Acabou o problema. Irmão, pela misericórdia de Deus, os irmãos saberem quem é esse Jesus. Já fazia 10 anos que o marido dela não tinha contato com ela, que era um japonês, e ele agora estava lá no Japão. De vez em quando ele ligava para ela. De vez em quando. E quando ele ligou para ela, naqueles dias ele ligou para ela. Toda vez que ele ligava, ela já era xingando, maltratando, falando um monte de coisa e está bom. Aí desligava o telefone, ficava um bom tempo. Quando ele ligou, ela oi meu amor, tudo bem? A mãe dela falou para mim o que ele falou. Ela falou, oi meu amor, tudo bem? Ele falou, tudo bem? Por que está tudo bem? Ela falou, não, está tudo bem. Aí ela, mas por que você está assim agora? Eu falei, eu conheci um homem. Ela falou, mas você está com outro homem, Zilda? Ela falou, não, esse homem é Jesus, ele mudou a minha vida. Se você me quiser, eu quero. Se você não me quiser, eu também não quero para fazer nada. Mas comigo está tudo bem, Deus. Aí ele falou assim, eu quero conhecer esse Jesus também. Como é que eu faço? Aí ele falou, você quer vir para cá? Ela falou, eu quero. Aí ele falou, mas no Japão tem igreja de Itacará, mas não é igreja, eu quero vir para cá, quero. Aí eu sei que ela foi embora para lá. E Deus fez uma obra tão grande ali naquela casa, depois dela, o irmão dela aceitou Jesus, a irmã, a mãe, o pai e a cunhada. Aceitou Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aí passaram muitos anos, depois mais de 10 anos, eu evangelizando um tempo no Tupiano, que eu fui o irmão dela. Ele falou que Deus fez uma obra na vida dele tão grande, que ele ficou 10 anos na igreja, ministério de Belém, sendo pastor. Deus levantou ele. Os irmãos viram que era muito perigoso.
E Jesus libertou, salvou e exaltou aquele lugar quase todo. Porque uma certa vez na Celso Garcia, por encerrar contando, esse homem era tão perigoso, onde ele estava preso na cadeia, só que no dia que ele saiu da cadeia, na Celso Garcia passando, e tinha uns guardas quebrando a banca da mulher. Ele parou no carro dele, tinha roubado, tinha adquirido o revólver, atirou no policial, matou e foi embora. No primeiro dia, os outros policiais correram, só um ficou, ele matou um e foi embora. No outro, ele estava sendo no jornal. Aí a mãe falou: tá vendo, meu filho? Quando ele se converteu, meu filho, tá vendo isso aqui? Ó? Foi meu filho que matou ontem. Ele acabou saindo da cadeia, roubou um carro, não sei como é que ele arrumou um revólver, e os policiais estavam quebrando a banca da mulher, chegou aquele policial na rua. Os irmãos dele. E Deus, Jesus libertou o homem, salvou o homem, capacitou ele e levantou ele como pastor. Aí eu estou vendo e falei assim: e a dona Mané, todo filho, está na glória. E seu pai? Jesus já levou também. E toma aí nessa peleja, toma aí. Os irmãos dele, tudo pelo poder da palavra. Jesus se vem, Jesus em breve vem. Nossa esperança é sua vida. Nossa esperança vai ser não é presidente, não é governador, não é prefeito nem nada. Nossa esperança é sua vida. Amém? E Deus abençoe. Glória a Deus, Deus abençoe a mão. Permitir, né, com essa pregação de testemunho maravilhoso, né? Hoje foi grande testemunho, minha esposa contou o testemunho dela, né? Então, vou registrar também para gravar o testemunho dela para o povo ver a bênção que Deus fez, né? Então, foi testemunho maravilhoso, né? Deus vai, vamos confiar, vamos acreditar. Por isso que diz que a nossa fé aumenta por ouvir a palavra de Deus. Então, com certeza, nós ouvimos o testemunho, o que Deus faz, e a nossa fé aumenta. E nós vamos sair daqui hoje tranquilo, feliz com a coisa for, sábado, nós estamos aqui, domingo, estamos aqui, vamos confiar no Senhor, que é a obra de Deus que vai fazer no meio de nós, vamos ser Jesus, né? Então, é uma noite de vitória, né? Vamos orar, agradecer a Deus por essa palavra, por tudo, foi falado, e vamos se apegar com Deus, e é verdade, nossa esperança é o Senhor Jesus Cristo, não pode esquecer disso nunca. Nossa esperança está em cara frio, com problema, entra no banheiro, ora em espírito de oração. Quando eu pego o trem de manhã, eu vou orando, ali orando, até chegar no meu trabalho. Quando eu estou parado no lugar, eu começo a orar, porque a oração você não manda ali de sua boca, ora em pensamento, porque se abrir a boca, vai ter um dedo perto de você e manda você se calar. Então, você ora no pensamento, ninguém vai poder fazer nada, porque você está orando já, Deus está recebendo a oração em pensamento e trabalha nas nossas vidas. Amém? Vamos orar. Meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos por esse dia, por essa palavra, Senhor, pedimos que nos conduza nós nas nossas casas, na direção do Teu Santo Espírito, ó Pai Todo-Poderoso. Vamos, Senhor, venha fazer cada um de nós ganhador de alma, o Senhor venha libertar almas através de nossas vidas, Pai. O Senhor venha usar cada um aqui, mais e mais ainda, venha nosso vida cada vez mais, Pai Todo-Poderoso Deus. Usa cada um dos obreiros cada vez mais, Senhor. Usa a tua igreja, Senhor, levanta o teu povo, Senhor, para estar lá na tua casa, Senhor, Pai Todo-Poderoso Deus. Usa essas pessoas, Senhor, para salvar as almas, para buscar as pessoas que estão perecendo, que estão em desespero, que estão precisando da palavra do Senhor, meu Deus e meu Pai. Então, que nós te pedimos nessa noite, Senhor, capacita a tua igreja, capacita os obreiros, faz milagre aqui, lá em Itaquá, abençoa nossos obreiros que hoje de terra, abençoe e faz milagre, Senhor, visita a esquerda, visita a direita, Pai. Essa palavra vai fazer milagre no Brasil, no mundo, Pai Todo-Poderoso. Cada ouvinte da palavra de Deus, venha se converter, Senhor, e venha entender que o Senhor quer fazer a obra, Senhor, salvar o lugar, Senhor. Então, nós pedimos nessa noite, Senhor, e te agradecemos o nome de Jesus, Pai, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a favor do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, e todos diga amém. A paz do Senhor seja com a